Amém, gente? É isso. Abre aí sua Bíblia em Esther, capítulo 7, pois nós vamos ler juntos este capítulo para seguirmos na nossa novela, se a gente pode brincar assim, que é Esther. Vamos entender juntos aí. Esther, capítulo 7, a partir do verso 1. Diz o seguinte lá, em Esther 7:1, eu vou ler na NVI, tá bom? Se você não tem ou não trouxe sua Bíblia, a gente projeta aqui, mas acompanha aí. Diz o seguinte: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando, o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mordecai, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se acalmou. Pessoal, nós estamos num momento da história onde a gente pode dizer com muita clareza que é a hora que tem a virada de mesa, é a hora que tudo muda, que tudo acontece diferente. É a hora que a história vinha se desenrolando para um lugar e então tudo acontece diferente. É como que se até agora nós estivéssemos pensando assim: puxa vida, o que será que vai acontecer? Será que Deus está agindo nisso mesmo? Será que Deus está controlando e cuidando de todas essas coisas? E é uma pergunta interessante, porque para você que tem caminhado com a gente no livro de Esther, existe aquele questionamento. O fato de no livro de Esther, Deus não aparecer em nenhum momento, a palavra Deus não ser escrita e citada em nenhum momento, não ser feito menção ou referência a Deus em nenhum momento, e ficamos com a pergunta: será que Deus está presente nisso? Puxa vida, o capítulo 7 de Esther é a certeza de que Deus está certamente presente nisso. É a virada de chave, é aquilo que nós podemos brincar, que Deus, Ele escolheu colocar o dedo na história. Ele escolheu entrar na linha do tempo. A gente tem como exemplo maior o fato de Deus ter mandado Jesus para morrer numa cruz e perdoar os nossos pecados. Deus entra na história mandando Jesus. Mas são episódios como o capítulo 7 de Esther que a gente percebe claramente: olha ali, Deus colocou o dedo, Deus interviu. E Esther capítulo 7 é isso. Na história em que nós estamos desenrolando, eu não vou voltar lá no capítulo 1 todas as vezes, mas é muito importante a gente relembrar algumas coisinhas que estavam acontecendo ali.
Amã tinha dado um decreto, tinha feito um decreto para exterminar todo o povo judeu. Por quê? Porque Amã tinha ordenado que todo mundo tinha que se curvar diante dele quando ele passasse por todos os lugares. Porque Amã tinha se tornado a segunda pessoa mais importante do Império Persa. Eu estava calculando esses dias, a gente está tendo um tempo para falar exatamente do Irã, que está sendo atacado em guerra. O Império Persa é o ex-Irã, exatamente, a mesma localidade, o mesmo contexto, a mesma circunstância. Então, porque Amã tinha se tornado essa pessoa importante, ele manda todos que estivessem perto dele se curvar, mas Mordecai não se curvou. Então, porque Mordecai era judeu, Amã deu um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Vem o desenrolar da história, Esther vai ou não vai na frente do rei, pede ajuda ou não pede ajuda. Fato que é, no final das contas, ela marca um banquete com o rei. Nesse banquete que ela marca com o rei, ela simplesmente janta com Amã e com o rei. E nesse jantar ela marca outro jantar, outro banquete. Quando você lê o capítulo que ela tem o primeiro banquete, você fica se perguntando, não, tudo bem, ela quis ser prudente, né? Nós falamos disso na última pregação, ela quis ser cuidadosa. Mas assim, podia ter rolado 1 hora e meia, 2 horas de banquete, e aí daqui umas 2 horas de banquete, ela já com o coração no lugar, sem estar com tanto medo, sem estar tensa e tal, ela ia lá e apresentava o rolê todo. Mas não, ela marcou outro banquete. E esse outro banquete foi interessante porque deu tempo de, entre um banquete e outro, acontecer o capítulo 6, que vem antes do capítulo 7, obviamente, né? O 6 vem antes do 7. E é muito importante o que acontece no capítulo 6, porque no capítulo 6 é lembrada de um pedacinho da história do livro de Esther, que é muito esquisito e passa desapercebido muitas vezes quando a gente lê, que era o fato de que existiu uma conspiração contra o rei, e que Mordecai tinha avisado os oficiais, e foi dado a solução por aquilo, por causa de Mordecai. E o texto lá atrás, acho que vou falhar aqui, tá bom? Mas vou dar um chute. No capítulo 2 e no capítulo 3, é escrito nos livros de registro do império. Sei lá que cagas d'água, o rei, no capítulo 6, por não conseguir dormir, começa-se a ler, eu vou fazer uma piada aqui, né? Talvez era um jeito de dar sono no rei, né? Ele não consegue dormir, pega os registros do império, comecem a ler para mim, para ver se eu fico com sono, mas leram para ele sobre uma conspiração que houve, e que o Mordecai livrou ele disso. Ele perguntou, o que foi feito com quem me livrou da morte? Aí galera, o rei, foi feito nada. Como assim não foi feito nada? Não, chama lá Amã. Então Amã entra no palácio e então o rei conversa com Amã. O que eu faço com quem livra... Não foi. O que eu faço com alguém que merece uma honra do rei? O Amã pensou, quem é que merece a honra do rei, se não eu? Então o que Amã diz? Olha, pega lá um manto bonitão do rei, pega um cavalo topzera do rei, coloca essa pessoa em cima do cavalo, em cima com o manto do rei, e andem por todas as ruas da cidade de Suzã, dizendo, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. O rei virou para Amã e disse, perfeito, vai lá, pega Mordecai e faça isso com ele. O cara que Amã queria matar. Amã então pega Mordecai, coloca no cavalo do rei, coloca o manto do rei e sai por todas as ruas de Suzã dizendo, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Uma vergonha bizarra para Amã naquele dia. No final do dia, Amã vai para casa, ele conta para sua esposa o que tinha acontecido e ele manda fazer uma forca. Ele tinha mandado fazer uma forca, né? Por causa que Mordecai seria morto por ele. E no capítulo 7, começa então o segundo banquete.
o segundo banquete começa. Então o rei faz a mesma pergunta do primeiro banquete. Ei, o que você quer que eu te faça, minha rainha? Ainda que você peça metade de todo o império, isso eu vou te dar. Esther mantém a sua posição do primeiro banquete. Ela poderia agradecer e falar assim: obrigado, é isso que eu quero mesmo, metade do império. Valeu? Metade é minha, metade do Senhor. Continuamos nossa vida casadinhos para sempre, feliz e contente. Mas não. Nesse momento, a rainha Esther, ela diz então o motivo pelo qual ela tinha feito isso. Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida, a vida do meu povo, este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravo e escrava, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Ela ainda dá uma de humilde. Olha, se não fosse porque eu vou morrer, eu nem tinha entrado aqui para pedir isso. Se fosse assim, só ser vendido como escravo e escrava, tá de boa. Mas assim, eu vou morrer, rei. Se eu não pedisse isso para você, eu vou morrer. Com isso, Esther faz uma coisa que não estava revelada desde o princípio. Esther assume a sua identidade de quem ela é e de onde ela veio. Por quê? Por que você vai morrer? Porque tem um decreto que vem para serem terminados todos os judeus. Se nós pararmos para pensar e entendermos aquilo que temos conversado sobre a Pérsia, temos usado essa expressão, né? Que nós vivemos na casa da Pérsia. Esther era para estar em Israel, mas ficou lá na Pérsia. Então Esther vive na casa da Pérsia. Ela vive num ambiente que não é o ambiente onde ela deveria viver. Nós hoje estamos vivendo, né, entre aspas, na casa da Pérsia. Essa relação que a gente tem com o mundo em que nós vivemos, entendendo que a nossa pátria não é aqui, mas nós somos cidadãos celestiais e pertencemos ao céu. Podemos brincar com o fato de que hoje então vivemos na casa da Pérsia. E na casa da Pérsia, nós precisamos, assim como Esther, na casa da Pérsia, nós precisamos assumir a nossa identidade. O rei pergunta: o que você quer? E Esther diz: olha, eu sou judia, eu vou morrer. Como que você tem vivido na casa da Pérsia em relação à sua identidade? Como você tem se posicionado? Como que você tem se portado diante das pessoas na casa da Pérsia com relação àquilo que você é e àquilo que você gostaria de ser? As pessoas te identificam claramente como um cristão? Aonde você está hoje faz sentido as pessoas olharem para você e dizerem: olha, aquele ali é verdadeiramente um filho de Deus? Sim, Tiago, todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu pertenço a Deus, todo mundo sabe que eu sou filho de Deus, aonde eu estou, no trabalho, na faculdade, no meu ambiente familiar, todo mundo sabe. Tá, eu vou estender um pouquinho mais a pergunta. E o fato de todo mundo saber isso, faz alguma diferença onde você está? Porque às vezes é tranquilo, todo mundo sabe que eu sou crente, mas o saber que eu sou crente e não ser é a mesma coisa, eu vivo do mesmo jeito, a minha identidade não causa nada no ambiente onde eu estou. Veja, Esther poderia ter ficado calada, Esther poderia ter simplesmente deixado as coisas andarem, as coisas caminharem, ela não ia ser morta, ficaria em segredo aquilo ali, ninguém descobriria que ela seria judia, ela ficava com metade do reino e pronto. Mas não, Esther assumir quem ela era, não somente é importante ela dizer quem ela é, mas como isso causa consequências, ela é a salvadora do povo dela. A sua revelação de quem você é tem salvado as pessoas que estão à sua volta?
tem acolhido mais pessoas e tirado pessoas desse status de distância de Deus por não conhecerem verdadeiramente quem Cristo é e tomado uma decisão pessoal por Jesus. Porque essa identificação tem uma conexão com o Evangelho. Ô rei, eu sou judia também. Aí faz aí o que o senhor quer, tá? Tá tranquilo. Não. Rei, eu sou judia. E eu preciso que você salve o meu povo. Porque eu vou morrer junto com eles. Esther, ela se identifica com um povo condenado. Mas olha que interessante. Cristo se identificou com pecadores culpados. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esquisito, né? Esse versículo parece um trava-língua, né? Mas o que o texto quer dizer é que Deus, Ele assumiu o lugar dos pecadores. Ele não tinha pecado, mas se identificou como um. Afinal, Cristo foi condenado, mesmo sem ter feito nada de errado. E Pilatos disse, né? Olha, eu não tenho acusação nenhuma contra ele, eu lavo as minhas mãos. Mesmo assim o povo foi lá e condenou Jesus. Então ele assumiu o lugar de pecadores. Ele foi condenado mesmo sem ter sido condenado. Ele vestiu uma roupa, vestiu uma camisa que não era a que ele deveria vestir. Mas é interessante que Esther, ela arrisca a vida dela e é salva. Jesus, ele não apenas arriscou a vida, ele entregou a vida dele por aqueles com quem ele se identificou. Essa semana eu assisti um Reels que falava o seguinte: como a gente tem dificuldade, e eu inclusive venho já há algum tempo falando algumas coisas nesse sentido, porque eu acho que é válido, né? E eu também não jogo fora essas coisas que eu tenho dito, eu vou explicar o que é. Que muitas vezes a gente chega na igreja e a gente, ao invés de ouvir o Evangelho, ouvir pregações bíblicas, exposições da palavra, entender como devemos viver e todas as coisas que o Evangelho nos traz de benefício e possibilidade, a gente muitas vezes entra em igrejas onde, na verdade, é uma cartilha legalista de não pode. Não. Mas também não. Mas não. Por quê? Porque você é crente. Não, e não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E óbvio, isso é danoso para o Evangelho, porque o Evangelho não é uma cartilha de coisas que a gente não pode fazer. O Evangelho é uma cartilha de privilégios, de coisas que podemos viver por causa de Jesus. Só que talvez, principalmente por conta da nova geração que tem surgido e que nós temos tido na nossa sociedade, nós estamos, na verdade, ficando com medo de dizer não. E eu não falo não para ninguém, não falo não para nada. Por quê? Porque primeiro eu não quero me expor se eu dizer não. E segundo, eu não quero magoar ninguém dizendo não para tal pessoa. Só que isso aqui que a gente acabou de dizer, que Jesus não apenas arriscou a vida, mas se entregou por ela. Jesus ter entregue a vida por nós, vem de um não que ele recebeu. Jesus ganhou um não. E por que a gente muitas vezes tem dificuldade de ganhar não? Jesus falou: Deus, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa treta que é morrer na cruz. Deus disse para Jesus: não é possível, você vai morrer na cruz, pronto e acabou. Mas porque isso, na vida tem nãos, que nós precisamos lidar com eles. Até Jesus teve que lidar com um não.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus ouviu um não, e a gente não pode ouvir não? Como você tem estabelecido essa relação de demonstrar quem você é? Porque na casa da Pérsia, nós precisamos nos identificar como cristãos. Você tem escondido sua identidade espiritual? Você tem quisto ganhar os benefícios do reino sem o peso da identificação? Pessoal, entenda aqui. Eu não estou falando que a igreja tem que negar a oração por ninguém, tá bom? Não estou dizendo isso. Vou repetir várias vezes. Não estou dizendo que a igreja tem que negar a oração por ninguém. Não estou dizendo que a igreja tem que negar a oração por ninguém. Não estou dizendo que a igreja tem que negar a oração por ninguém. Mas só pensa numa coisa que interessante. Sabe quando você diz, hein, ora por mim? O que você está pedindo? Você está pedindo um benefício do reino de Deus, certo? Um benefício do reino de Deus? Pedir para que outros irmãos orem por nós não é um benefício do reino? É ou não é? Ter pessoas que orem por nós, é ou não é um benefício do reino? Agora vamos lá. E como você vive em relação a esse benefício que você tem? Você ora por outras pessoas? Você serve a Deus no reino dele? Você abre mão de coisas para viver por causa de Cristo Jesus? Porque senão, você está somente se dedicando a aproveitar os benefícios do reino, sem entender as responsabilidades de pertencer a este reino. Afinal, princípios do rei para a vida no reino. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Veja, no reino, que ele é o rei, ser bem-aventurado, se dar bem na vida, é na verdade uma antítese daquilo que o mundo, a casa da Pérsia, diz que é se dar bem. Se dar bem é ser o segundo no reino. Se dar bem é ser Amã. Se dar bem é estar com todos os despojos que o rei da Pérsia tinha. Festa de 180 dias, festa de 187 dias, riquezas. Olha, me adorem, me exaltem, porque eu já ganhei milhares e milhares de batalhas. Isso é que a casa da Pérsia diz que é o benefício. Agora, para o cristão no reino de onde Jesus é o rei, bem-aventurado o benefício é chorar, bem-aventurado o benefício é se desgastar, bem-aventurado o benefício é ser humilde, ser simples de coração. Na casa da Pérsia, existe maldade. Nós vivemos num mundo onde existe maldade. E na casa da Pérsia, esse mal precisa ser exposto. O rei Xerxes perguntou à rainha, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Na casa da Pérsia, o mal, muitas vezes, ele está fantasiado. Olha para Amã, o segundo homem do império, respeitado, honrado, influente, rico, mas ele era o inimigo. Ele era o mal. Ah, mas tal família dá um dízimo grande para a igreja. Ué, e daí, se ela é o mal, o que você tem que fazer? Irmãozão, o que você está fazendo está errado, cara. Olha o que a Bíblia diz aqui, bora, vamos arrumar, vamos fazer diferente.
Na casa da Pérsia, o mal precisa ser exposto. O mal precisa ser revelado. O mal precisa ser confrontado. E aí? Veja, é um reflexo direto de expor a nossa identidade. Porque quando a gente expõe a nossa identidade, consecutivamente, tem coisas com as quais nós não vamos conseguir conviver. E as coisas com as quais nós não conseguimos conviver, nós precisamos confrontar. Amiga, não faça isso. Mano, não vai por aí. Senão, nós vamos viver igual Esther vivia antes de se tornar rainha. Que era, estou aqui, melhor ficar na Pérsia, não preciso voltar para casa. Vou ficar exilado aqui na Pérsia, não preciso voltar para casa, não preciso voltar para Israel. Imagina, voltar para casa, reconstruir muro, reconstruir templo, reconstruir casa, voltar a adorar a Deus, sacrifício, e cordeirinho, e dízimo. Não, vou voltar para casa não, nem a pau. Não. A nossa identidade nos conduz a cutucarmos as imagens que parecem boas, mas que na verdade são o mal. Na casa da Pérsia, o orgulho sempre cai. Olha lá o verso 7. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Não sei se quando você lê, você tem esse costume, né? De imaginar a cena. Mas é incrível. Para mim é claro. Estava ali, o rei, não sei o que, a Esther fala ali. E sai. Vai pegar um ar fora do palácio, vai pegar um ar lá no jardim. Respira. E nesse meio tempo, Amã, percebendo que seria condenado, percebendo que seria morto, Amã se curva, se joga diante de Esther. Pensa, olha o que o texto diz. O texto diz, diante do assento que a Esther estava reclinada. Pensa aqui comigo. Tenta deitar somente na cadeira que você está agora. Não pode usar outras. Sara, mas o seu tamanho te ajudou, né? Se a Esther estava reclinada, isso a gente entende um pouquinho do contexto cultural do Oriente, né? Oriente que vai lá do Japão até o Oriente Médio. Para Esther estar reclinada, inclusive, é uma ideia, né? De uma reconstrução daquela imagem famosa da ceia, sabe? Aquele quadro famoso que eu não sei de quem que é, que tem todo mundo na ceia ali. Que muito provavelmente os discípulos, eles não estavam sentados em cadeiras. Eles estavam provavelmente numa mesa baixa e eles estavam reclinados ali. Então Esther, ela estava provavelmente ou em um assento mais baixo ou em alguma posição que ela conseguisse ficar reclinada. A Esther, ela não estava no que ela podia estar de mais elevada, aonde ela estava sentada. Esther, aonde ela estava sentada, ela estava da posição que ela talvez estivesse mais baixa, mais reclinada, mais próxima ao chão. E Amã estava caído diante do lugar que a Esther estava reclinada. Então a única possibilidade para Amã era humilhação total e completa. Ele estava completamente no chão. O segundo homem
mais poderoso do império, deitado na frente da rainha judia do povo que ele queria matar. Entendeu agora como que vira o tabuleiro? Como que vira a história? Na casa da Pérsia, o orgulho cai. O homem que exigia que todos se curvassem, agora está caído implorando. Ele está ali implorando pela vida dele. O rei volta e fala: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa. O rei volta e vê aquela cena, fica fora de si. E olha que interessante. Mal o rei terminou de dizer isso, e alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Aí eu já estou imaginando mais tropa de elite, assim, sabe? Cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, talvez o vingador do rei, ele diz: ô rei, há uma forca lá fora, de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mordecai, aquele que salvou e intercedeu pela vida do rei, que você leu ontem. Sabe aquele que você leu ontem? A mãe ia enforcar ele lá. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. O cara construiu a própria forca que ele morreu. Privilégio de poucos na vida, né? Imagina você cavar o teu próprio buraco. É um ditado popular, inclusive, né? Cavou o próprio buraco. Aí, ó. Amã cavou o próprio buraco. Olha que interessante. É bíblico. Provérbios 16:18 vai dizer que o orgulho precede a ruína. Amã construiu 20 metros de altura de arrogância. Em algumas bíblias, 50 côvados, né? Um côvado, 45 centímetros, mais ou menos 20 metros de altura. O orgulho normalmente nos leva para lugares altos demais. Olha que interessante essa expressãozinha, altos demais. Sabe o que significa alto demais? Alto demais não precisava ser tão alto. Pô, obrigado, Thiago, ainda bem que você explicou. Mas eu normalmente vou usar a expressão para altos demais quando aquilo que é alto me coloca numa circunstância de perigo, de acidente. Eu estou lá num prédio, e eu vou chegar na ponta do prédio e alguém diz: Thiago, não vai aí porque é alto demais. Porque se não fosse alto demais, eu poderia chegar na beira do prédio, porque se eu caísse daquela altura não me iria acontecer nada. Mas se é alto demais, não. O orgulho nos conduz a lugares altos demais, altos que nós vamos cair, porque Provérbios diz: o orgulho precede a ruína. 20 metros. Agora eu te pergunto, não dava para Amã ter construído uma forquinha de 3 metrinhos? Levando em consideração que no Oriente é comum as pessoas serem de baixa estatura, tanto que as de alta estatura são destacadas na Bíblia. O gigante Golias, o rei Saul, o texto diz, eram de alta estatura. Normalmente no Oriente as pessoas são menores, são pequenas. Mas não, por que Amã queria uma forca de 20 metros de altura? Para todo mundo ver Mordecai enforcado. Amã morreu, certamente muito conhecido, porque numa forca de 20 metros de altura, realmente todo mundo viu ele enforcado.
Como tem sido para você lidar com o seu orgulho, com a sua prepotência? Qual é o tamanho da altura que você está construindo a sua forca? Talvez hoje Deus está te dando a oportunidade de ir lá e destruir a sua forca antes de que você se enforque nela. E para a gente terminar, na casa da Pérsia, a ira precisa ser resolvida. Olha o último verso. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai. E a ira do rei se acalmou. Amã morreu pelos próprios pecados. O texto diz, o texto termina dizendo, então a ira do rei se aplacou. A narrativa aqui introduz um princípio muito interessante. Ira exige satisfação. Quando nasce uma ira, quando nasce algo que precisa ser resolvido, porque ira não necessariamente tem a ver com esse sentimento de raiva que a gente tem. Ira e raiva são coisas diferentes, certo? Porque, inclusive, a Bíblia diz que Deus se irou. Ok? Ira e raiva são coisas diferentes. Ira é algo que exige um juízo, exige uma sentença. Essa ira precisa ser apaziguada. É diferente de eu ficar bravo, de eu ficar indignado, de eu questionar alguma coisa, de eu... Isso é raiva. Ira não necessariamente tem a ver com raiva, embora ira e raiva andam juntas. No caso do rei Assuero, foi a morte de Amã. O rei Assuero estava com uma ira que precisava ser apaziguada. Como a ira do rei foi apaziguada? Com a morte de Amã. Mas e a ira de Deus? Romanos 5,9 vai dizer que fomos justificados. A sentença, a ira de Deus que estava sobre nós, não está mais sobre nós. A ira de Deus estava sobre seu Filho, Jesus, lá na cruz. Amã morreu pelos próprios pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amã sofreu justiça. Amã foi condenado por algo que iria fazer e por isso ele morreu. Justiça do rei Assuero para contra Amã. Cristo sofreu uma injustiça para se fazer justiça para Deus. Na justiça de Deus, nós é quem merecemos a morte. Nós é quem cometemos pecados. Nós é quem temos um débito. Nós é quem suscitamos a ira de Deus. Mas não fomos nós que morremos pela ira de Deus. Foi Cristo Jesus que morreu pela ira de Deus. Por isso, na casa da Pérsia, no capítulo 7, a gente entende que uma mulher assumiu a sua identidade. Um inimigo foi exposto. Na casa da Pérsia, o mal precisa ser exposto. Na casa da Pérsia, um orgulhoso caiu. E na casa da Pérsia, a ira contra Amã foi resolvida. A gente tem cenas do próximo capítulo, porque um problema foi resolvido, mas tem outro. O decreto ainda está valendo. Ainda existe um decreto que Amã fez e mandou por todo o império. E nesse decreto que Amã fez e mandou por todo o império, todos os judeus tinham que ser mortos. O mal pode parecer estruturado. Nós vivemos na casa da Pérsia, o mal está estruturado. Esther podia ter dito assim, puxa vida, mas o meu problema não era só Amã ser morto, ainda tem o meu povo todo que vai morrer. A forca parece ser definitiva. Às vezes parece que Deus não está lidando com as coisas, parece que Deus não está presente.
Mas Deus, Ele governa cada detalhe. E no capítulo 8 de Esther, a gente vai continuar entendendo como que essa história termina. No seu pequeno grupo na semana que vem. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, para nós orarmos aqui juntos. E eu queria que aí onde você está, você refletisse como que o capítulo 7 de Esther tem a ver com você. Como que o capítulo 7 de Esther tem a ver com a vida que você tem vivido, tem a ver com o ambiente da casa da Pérsia que você está. Talvez a casa da Pérsia onde você está, o ambiente da casa da Pérsia onde você está, tem exigido que você assuma mais a sua identidade como cristão. E você tem feito isso pouco. Faz umas 2 semanas que eu pensei numa coisa. Acho que vocês me conhecem bem o suficiente para entender que nós poderíamos ter uma conversa saudável aqui sobre músicas cristãs, não cristãs. Mas ultimamente eu tenho percebido que eu tenho assumido pouco a minha identidade dentro do meu carro. E sem certo ou errado. Só percebi que eu tinha que ser um pouquinho mais intencional com a minha identidade dentro do meu carro. Ainda que eu não tenha problema com isso, mas no final do ano, a minha retrospectiva do Spotify, ela pode ter uma identidade um pouquinho mais de Jesus. Eu tenho refletido nisso. Consecutivamente, essa identidade passa pelo fato da minha academia. Porque eu estou de fone de ouvido na academia. E eu fico refletindo, será que não tem jeito mesmo de das 6 vezes que eu fui na academia essa semana? Sim, estou 6 de 6. Provavelmente amanhã eu vou ficar 7 de 6. 6 de 7, isso. Porque amanhã não vai dar para eu ir. Mas, pensa aí onde você está. Na minha academia é como todas as outras. Tem dia que dá para treinar em todos os aparelhos tranquilamente. Tem dia que tem que ficar trocando o lugar que você está treinando, porque não é de Deus o que tem lá. Agora imagine, ainda lá, e o meu ouvido também sem uma identidade cristã. Sim, essa semana me esforcei um pouco mais para trocar um pouquinho do que eu estou ouvindo, assumir minha identidade. Porque às vezes, o tempo que a gente passa sem assumir a nossa identidade, faz a gente começar a negociar a nossa lealdade. Isso aqui dá nada. Isso aqui é de boa. Não é de boa. Talvez hoje à noite é um momento para você vigiar o seu coração, para entender como você tem lidado com o orgulho. Olha aí para o tamanho da forca que você já construiu. Tenta imaginar um pouquinho o tamanho dela. Tiago, graças a Deus esse não é um problema que eu tenho vivido. Minha forca é pequenininha. Nem existe forca. Mas talvez a sua forca seja maior que a de Amã. Eu já contei essa história uma vez. Não vou contar de novo. Mas um dia, nunca vou esquecer de um testemunho de um colega meu de seminário. Que ele sempre falava. Eu era frustrado por não ter um testemunho igual das outras pessoas. De que fez coisa errada e coisa arada e drogas e não sei o quê. Até que um dia ele percebeu
que o problema dele era orgulho. E ele percebeu que o tamanho do orgulho dele era pior do que todas as coisas que aquelas pessoas já contavam nos testemunhos de que tinham feito de errado na vida. E que ele não precisava daquele testemunho, porque o orgulho dele era muito pior do que a ação daquelas pessoas que ele julgava tão pecadoras. Qual o tamanho da forca que você tem construído? Talvez hoje à noite seja uma noite para você correr atrás do único que realmente aplacou a ira de Deus, Cristo Jesus. Relembrando um pouquinho da história de Esther, lembre, o cetro já está estendido para você. O acesso a Deus já é liberado para você que tem Cristo Jesus. A cruz já resolveu todos os seus problemas. Deus reina. E o capítulo 7 de Esther mostra isso para a gente. Faça sua oração aí onde você está. Procure em você aquilo que não agrada a Deus. Hoje em específico, como você tem assumido a sua identidade, como você tem lidado com o orgulho, o quanto você tem de fato falado sobre o mal que está na sociedade e nas pessoas que estão em volta de você, e como você pode confiar naquele que morreu pelos seus pecados e que morreu no seu lugar, Cristo Jesus, o único que pode lidar com as circunstâncias da sua vida. Eu vou dar um tempinho para você fazer a sua oração aí, e depois eu vou orar, terminando por esse tempo nosso, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela beleza da Tua palavra, obrigado pela história que o Senhor escolheu reservar para nós através do Teu Santo Espírito. Obrigado porque Jesus, ainda que não nominalmente, está presente na história, a gente percebe disso. A gente percebe porque o Senhor contou essa história várias vezes na Bíblia. O Senhor tem contado essa história no livro de Esther mais uma vez para nós. Obrigado porque Cristo Jesus é tudo aquilo que a gente precisa para a vida e para a piedade, para vivermos do jeito que o Senhor escolheu que a gente vivesse. Eu te peço, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a lidarmos com tudo aquilo que temos para lidar, a lidarmos com a necessidade que temos de mostrarmos a nossa identidade aonde quer que a gente esteja, a lidarmos com a oportunidade de não nos escondermos, de realmente vivermos uma vida que mostra a todo mundo quem a gente é, e que de fato faz diferença e causa mudança e transformação na vida das pessoas, Deus. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a lidar com o nosso orgulho, a nos acharmos melhores que as outras pessoas, a nos acharmos mais importantes, a desmerecermos outras pessoas, que em nome de Jesus o Senhor jogue fora tudo aquilo que possa nos afastar e ocupar o lugar que o Senhor merece, Pai. Que em nome de Jesus a gente consiga correr até o Senhor, se desfazermos da nossa própria forca, do nosso orgulho, e nos jogarmos naquele que pode apaziguar toda e qualquer ira existente contra a casa da Pérsia. Muda o nosso coração, transforma o nosso viver, em nome de Jesus. Amém.